Salve Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fat. Meu nome é Adalto Farias e hoje estamos aqui com a segunda edição do nosso programa pós-jogo. Pós-jogo diferente hoje, a gente vai repercutir aí a vitória do nosso Tricolor ontem sobre o Puerto Cabello no Morumbi, mas também vamos falar do dia de hoje que foi agitado lá pelos lados do Tricolor, né? Hoje tivemos a demissão de Rogério Ceni e a gente vai repercutir um pouquinho do que aconteceu e do que tem por vir aí. Aguardo vocês depois da vinheta. Fala Tricolor, estamos aqui de novo hoje, segundo episódio do programa pós-jogo. A gente vai repercutir aqui um pouco da vitória do São Paulo ontem sobre o Puerto Cabello no Morumbi, segundo jogo da Sul-Americana. São Paulo acabou vencendo aí 2-0, mas antes de mais nada, queria pedir para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscrever no canal. Você que está acompanhando nossos conteúdos aí, também não está inscrito, clica lá para se inscrever. Cliquem também no sininho para que vocês sejam notificados a cada novo vídeo. E deixa aquele like bacana aí para fortalecer o canal e fazer cada vez a gente chegar mais torcedores aí do nosso Tricolor. Fechado? Bom, vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, né? São Paulo aí conseguiu uma vitória, de novo futebol bem medíocre aí, mas no final, por um lapso ali daqueles momentos que o São Paulo está tendo na temporada, o São Paulo acabou encontrando ali os 2 gols e pelo destino, o destino quis que Marcos Paulo fizesse o gol que abriu o marcador. Marcos Paulo que foi o grande ator aí nessas últimas semanas nas discussões com o Rogério Ceni. Até então parecia estar salvando ali a vida do técnico. Logo na sequência ali, o Michel Araújo acabou também fazendo o segundo gol. O São Paulo saiu vencedor. A gente vai repercutir um pouquinho agora do jogo. Você que também tá chegando aqui agora, o pós-jogo de hoje é um pouco diferente, porque a gente vai também repercutir aqui a demissão do Rogério e um pouco do que vem por aí, né? Quem será que está aí na pauta Tricolor? Então fiquem ligados aí, mas vamos primeiro aos gols de ontem aí. Bom, aí tá o primeiro gol do São Paulo, começa num cruzamento do Nestor, Caleri, estilo Caleri, briga, rola para trás para boa finalização do Marcos Paulo. Nestor aí participa. Bom, a gente vai repercutir agora um pouquinho os números para trazer as estatísticas aqui do jogo. Aí, Tricolor, na tela para você, as estatísticas do jogo de ontem. São Paulo 2, Puerto Cabello 0. São Paulo manteve aí de novo uma boa posse de bola, mais de 70%, mantendo aí os números que tem mostrado na temporada. Foram 23 finalizações, sendo somente 9 delas no gol, mas o São Paulo melhorou bem ali o número de finalizações. A gente vai falar um pouquinho no resumo do jogo. De novo ali, manteve uma boa quantidade de troca de passes, 569, sendo 88% de eficiência, 498 passes certos, né? Temos aquelas ponderações de novo do toque para trás e para o lado, mas aí mantendo a regularidade. São Paulo teve 5 escanteios contra 4 do Puerto Cabello, teve um impedimento contra 2, 7 faltas cometidas contra 11. Bom frisar aqui, o juiz de ontem era um juiz que deixava o jogo rolar, pancadaria meio rolando solto. O campo estava bem pesado por conta da chuva que aconteceu na cidade de São Paulo, mas não foi um jogo faltoso. Aí um cartão amarelo São Paulo teve com o Nestor, nenhuma expulsão. Bom, vamos falar um pouquinho do jogo aqui, trazer um resumo do que aconteceu. Bom, o futebol de ontem de São Paulo foi ruim, como tem sido aí nos últimos jogos da temporada. O São Paulo vem sofrendo muito aí, o Rogério não conseguiu extrair, mas acho que foi um jogo até melhor do que os jogos contra Ituano e Botafogo, até porque a qualidade do time venezuelano é bem ruim, né? O São Paulo começou ali com 5 minutos do Nestor, e o Luciano deu um toque de letra ali que passou bem perto do gol. Aos 15 minutos, Pablo Maia arriscou ali um chute de fora da área, rasteiro, com força, né? Pablo Maia ali também traz uma dinâmica diferente para o jogo, ele tem esse arremate de fora da área.
Ontem ele tentou algumas vezes. Aos 18 ali, uma trama, a bola acabou sobrando para o Caio Paulista, que chutou, mas meio fraco ali, para a defesa do goleiro venezuelano. Aos 28 minutos ainda do primeiro tempo, o Luciano achou o Michel Araújo sozinho, dominou a bola ali, mas ele acabou demorando para chutar. O zagueirão acabou chegando, travando ali e tirando para escanteio. Aos 33 do primeiro tempo ainda, o Porto Cabejo chegou com um chute, né? Deu um chute ali de fora da área. Bola quicou na frente do Rafael, ele acabou espalmando para frente. O atacante venezuelano sozinho chutou e o Rafael fez uma linda defesa, mas já estava marcado o impedimento. Mas foi a única chegada aí do Porto Cabejo praticamente no jogo todo, tá? Aos 42 ali, o Raí Ramos, né? Tentou um chute de fora da área, uma das características desse jogador que chegou no São Paulo. Mas foi uma fácil defesa ali para o goleirão venezuelano. E aos 43 ali, o Luciano chuta de fora da área e a bola passa rente à trave esquerda, né? O primeiro tempo aí do São Paulo até que foi movimentado, mas, de novo, né, muito lento. O gramado estava bem pesado por conta da chuva, né, que aconteceram ontem na cidade de São Paulo. O gramado novo até que acho que suportou bem pela quantidade de água que caiu, mas o time saiu vaiado, né, e aquela pressão voltou a aparecer. Na volta para o segundo tempo, o Rogério volta com o Caleri no lugar do Luan. Importante falar, o time também ontem foi bem modificado. Eu tinha falado aqui no pós-jogo que o São Paulo jogaria com uma linha de 3, que foi vinculado em vários portais. No final, o Rogério acabou jogando na linha de 4, com um time bem modificado aí, né? Com as entradas ali, Pablo Maia, Alisson, Juan e também o Luciano na frente, né? Que era uma das dúvidas. Juan novamente não foi bem, né? Um menino aí da base que eu acabei falando ontem e ainda tenho uma desconfiança muito grande do potencial desse jogador. Mais uma vez não aproveitou a oportunidade. O Rogério acabou voltando aí com o Caleri no segundo tempo. E aí com o Caleri em campo, a pegada fica diferente, né? O Caleri é aquele jogador, o Rogério inclusive menciona isso ontem na sua coletiva. Se nós tivéssemos ali outros Caleris no São Paulo, com certeza seria totalmente diferente do que a gente tem visto hoje, né? O Rogério até cita o Caleri como exemplo de boas práticas ali no elenco tricolor. Mas enfim, na primeira bola ali que ele recebe de cabeça no cruzamento do Alisson, ele faz uma linda cabeçada e o goleiro venezuelano faz uma linda defesa ali, salvando o que seria o primeiro gol tricolor, né? Aos 7 minutos ali em bola cruzada, o Alisson finaliza de frente para o gol, mais fraco ali na mão do goleiro, né? Aos 17 também do segundo tempo, uma bola cruzada por Nestor, o Caleri aparece novamente ali entre os zagueiros e dá uma cabeçada que passa ali com muita força, mas por cima do gol. E aí aos 30 minutos, já com algumas modificações feitas aí, com a entrada do Rato, do Lanza, e próximo aí da entrada do Marcos Paulo, o Rato pega uma bola espirrada no escanteio e trabalhada pelo Pablo Maia, vai à linha de fundo, faz uma bela jogada, cruza para trás e o Beraldo, praticamente debaixo do gol, chuta a bola na trave. E ali eu falei, meu Deus, a gente não vai conseguir vencer o estreante venezuelano jogando um jogo internacional no Morumbi com os 16, quase 17 mil guerreiros que foram ao estádio ontem. Não dava nada certo. Aí o Rogério resolveu colocar o nosso querido Marcos Paulo, seu desafeto aí, meio claro, acho que ainda mais depois de hoje. E o Marcos Paulo novamente entra bem no jogo e num cruzamento ali do Nestor, Caleri briga na área, consegue ganhar a bola, domina, toca para trás e o Marcos Paulo vem ali para fazer uma bela finalização e abrir o marcador, tirar aquela angústia que o torcedor tricolor teve no dia de ontem, né? E aí, 2 minutos depois, o Nestor, naquele lapso de Iniesta que ele teve, conseguiu pegar uma bola, tocar no vazio e deixar o Michel Araújo na cara do gol. E o Michel Araújo ali domina e faz uma bela finalização, dando números finais à partida de ontem. O placar aí, tricolor, acaba mostrando um pouco... um placar um pouco mentiroso perto do que o futebol que foi apresentado. A gente viu aqui que teve muita finalização,
São Paulo trabalhou muito mais bola aí do que nos jogos contra o Ituano e o próprio Botafogo, né? O Botafogo a gente teve aquele lapso de 10 minutos. Ontem teve ali um bom domínio de jogo, passou pouquíssimos sustos aí, tirando essa bola que o Rafael pega no primeiro tempo ali, de um chute meio despretensioso de fora da área. O time venezuelano também muito fraco, né? Veio para se defender aqui, com jogadores com pouquíssima qualidade, enfim. As bolas que talvez tiveram ali um pouco mais de perigo foram criadas pelo próprio São Paulo, né? São Paulo ainda com aquela dificuldade, jogando com a linha baixa, os jogadores ali não conseguem, principalmente os zagueiros, né, criar, e não é função deles criar, ali tem que ter um pouco mais de colaboração do meio de campo. O Nestor estava sumido no jogo, aquela nhaca de sempre, mas no final do jogo ele acabou aparecendo ali e participando dos 2 gols, né, no cruzamento para a área ali. O Caleri, como sempre ali, brigando muito, conseguiu dominar a bola e tocou para o Marcos Paulo. E no segundo gol ali, uma bela jogada do Nestor, né? Ele dá ali um tapa no vazio, encontrando o Michel Araújo e dando números finais ao jogo. Acho que o São Paulo aí... E aí começa um pouco, né? O que vai acontecer? Eu vou ser muito sincero para vocês ali, depois que acabou o jogo e um pouco do contexto do que o Rogério trouxe, né? Time misto, acabou ali o jogo, ele foi cumprimentar o Marcos Paulo, Caleri ofereceu o jogo para ele na entrevista que ele deu para a televisão, e aí depois na própria postura do Rogério na coletiva, para mim ali o trabalho continuaria. E hoje à tarde a gente foi surpreendido aí com a notícia, e a gente já fala um pouco disso. Vamos só passar pelas notas aí de cada um dos jogadores. Bom, Tricolor, na tela para vocês, nota do FET, começando aí com o nosso querido Rafael. Rafael não foi exigido ontem, né? Teve uma bola aí de longa distância chutada aos próximos dos 30 minutos do primeiro tempo. Ele acabou rebatendo, bola difícil, porque a bola veio em cima dele, gramado molhado. Ele acabou espalmando a bola para frente, sobrou no pé do atacante venezuelano, que chutou e ele mesmo assim fez uma bela defesa, mas já estava impedido. Então ali não teve muita exigência do Rafael na partida, né? Os atacantes venezuelanos ali não proporcionaram nenhum tipo de perigo aí para o goleiro tricolor. Mesma coisa se dá para Beraldo e Arboleda também, que tiveram pouquíssimas dificuldades e continuam com a mesma dificuldade na saída de jogo, né? O São Paulo tem muita dificuldade aí para começar as jogadas e passam aí pelos 2 zagueiros que a gente tem, né? São Paulo de novo jogando aí, repetindo aqui, jogou com uma linha de 4, e os 2 zagueiros aí não tiveram praticamente nenhum tipo de exigência. Raí Ramos estreou ontem como titular do São Paulo, que fez uma partida discreta ali, acabou não comprometendo. Uma das características que me parecia o Raí Ramos ter era um pouco mais de profundidade, um atacante que chegava mais, um lateral que chegava um pouco mais ali no fundo do campo. Não mostrou isso ontem. Deu um chute aí despretensioso no final do primeiro tempo, bem fraco, inclusive. Uma das características que a gente acabou acompanhando dele no Campeonato Paulista era o arremate. Fica aí com nota 5. A mesma coisa para Caio ontem, bem discreto, acabou não participando muito do jogo. Teve ali um chute também no meio do primeiro tempo, também bem fraco ali para a defesa do goleiro venezuelano. Acabou sendo substituído pelo Patrick Lanza, aí, que teve 15, 20 minutos para mostrar seu futebol. Pelo menos entrou ontem, vai ganhando minutagem. É um grande talento aí que a gente tem na base tricolor. Vamos ver se ele consegue ser mais aproveitado, inclusive agora com a saída do Rogério, né? Pablo Maia dá uma dinâmica diferente ali, para mim melhor que o Mendes, tem uma pegada mais forte e tem o arremate de fora da área, né? Tentou ali algumas vezes ontem, muitas vezes sem perigo, acertou um bom chute no primeiro tempo ali de fora da área com força, mas para mim dá mais dinâmica do que o Mendes. É fato ali que tem que ser ou o Pablo Maia ou o Luan na cabeça de área, melhorou e bem ali o meio de campo. O Alisson também bem discreto ontem, não participou muito, teve ali uma finalização no começo do segundo tempo, quando o São Paulo volta melhor, né, com a entrada do Caleri, mas também ali foi substituído pelo Wellington Rato, também não mostrou ali nenhum tipo de eficiência durante o jogo. Bem, o Luciano também aí que fez uma partida ontem bem abaixo do que a gente conhece, né? Luciano não vem jogando bem nos últimos jogos. E torcedor tricolor, queria até depois aí uma opinião, se vocês puderem deixar aí no comentário.
O Luciano, para mim, é um dos grandes responsáveis pela queda do Rogério. Me parece ser bem displicente em campo, não tem... os jogos que tem entrado no segundo tempo, tem entrado mal. Ontem entrou jogando ali, me passou uma falta de comprometimento ali com o jogo. Foi substituído ali no meio do jogo, mas assim, não apresentou nada. Ele teve uma jogada ali no primeiro tempo, numa trama com o Nestor, que ele acabou finalizando de letra. Teve um chute ali no final do primeiro tempo, que ele acabou chutando de fora da área, mas assim, não apresentou nenhum tipo de perigo também aos venezuelanos ali. O Juan, então, cara, assim, o Juan, eu fui descobrir que ele estava no jogo quando ele saiu, porque ele não pegou na bola, não fez nada. Não tô querendo aqui queimar o moleque, é importante a gente dar tempo, mas o Juan não me mostra nenhum tipo de segurança que tem a possibilidade de jogar num clube do tamanho de São Paulo. Ele já teve algumas oportunidades, no Campeonato Paulista a gente mencionou aqui no pós-jogo anterior sobre o gol, acho que ele fez um gol contra o Botafogo, se eu não me engano, ele entrando ali no segundo tempo, mas ele já teve algumas oportunidades e não mostrou nenhum tipo de futebol, né? E isso me deixa extremamente preocupado se é o jogador da base que a gente deveria investir. A gente teve aí o Thales Vander, ele acabou renovando aí depois de um problema no seu contrato. Fiquei sabendo que ele tem treinado aí, às vezes com um time profissional. Me parece ter muito mais talento aí e pode ser muito melhor aproveitado do que o Juan. Juan não me parece ter um futuro promissor aqui. Não é o primeiro jogo que ele entra e não consegue demonstrar seu futebol. Por isso que para mim fica aí com a nota 4. Já tem alguns jogos aí que ele vem sendo utilizado e não consegue desempenhar seu futebol. E aí pode passar por uma série de pontos. Pode ser que quem chegue aí consiga fazer esse jogador jogar, mas por enquanto a gente não vê nada de diferente no Juan. O Juan saiu, né, na entrada no final do primeiro tempo. A entrada do Caleri sem palavras, eu não vou ficar aqui chovendo no molhado. É o cara que mais briga dentro de campo, deu uma dinâmica diferente. A bola começou a ficar mais presa. E no primeiro lançamento que ele recebeu na área, já deu uma bela cabeçada. O goleiro venezuelano foi buscar, senão já era 1-0 pra gente. E o gol, né, no final ali, que o gol do Marcos Paulo sai de um toque e numa briga dele dentro da área, ele consegue dominar, rolar para trás pro Marcos Paulo, abrir o placar. E aí fica uma menção importante do Caleri. Mesma coisa com o Marcos Paulo. O Marcos Paulo acabou entrando ali, faltando 7, 8 minutos para finalizar o jogo. Basicamente, na primeira bola que ele toca, ele faz o gol, né? Mostra aí um pouquinho da estrela dele. Já falei da entrada dele no último jogo contra o Botafogo. Acho que o credencia aí para ter mais minutagem e a gente vê ele jogar um pouco mais, né? Tem mostrado aí que tem condições nesse time do São Paulo. Acho que ele tem condições de jogar com certeza. Michel Araújo aí fez uma partida ontem digna, né? Uma partida aí que ele se esforçou muito. É um jogador limitado também, como eu tenho falado aqui, mas um jogador que contribui bastante para o grupo, né? Aquele operário, o cara que corre o campo inteiro, está sempre disposto. Inclusive, na própria coletiva do Rogério, ele falou que pediu o Michel Araújo muito por conta dessa característica, e aí ele fala lá sobre que acompanha ele desde 2020, de um jogo lá, acho que foi Fluminense e Figueirense, alguma coisa assim. E aí ele conta ali uma história por que ele quis o Michel Araújo. Acho que pro jogo de ontem ele merece aí um destaque. Mas eu queria falar muito mais aqui sobre o Nestor, né? Eu falei no último jogo aí, São Paulo e Botafogo, que o Nestor merecia banco, e ontem até os 41, 42 do segundo tempo, a gente estava, eu pelo menos estava aqui, angustiado com o Nestor, com a mesma sonolência e ineficiência dele no futebol do meio de campo. Mas ali ele acha um cruzamento no final do jogo, o Caleri briga e sai o gol, né? E a jogada começa com ele, e depois ali, num belo lançamento um meio campista aí, criador, ele acha o Michel Araújo nas costas da defesa venezuelana. O Michel Araújo entra para fazer o segundo gol ali. E aí eu acho que vale um destaque para o Nestor, né? A participação nos 2 gols. E é isso que a gente espera de um jogador, né? A gente conhece vários jogadores com essa característica
que dormiam em campo, mas resolviam, como Alex, Danilo, Zidane, um monte de outros jogadores. Não vão aqui também falar, tá comparando o Zidane com isso. Cara, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou dizendo aqui é a característica. Não estamos pedindo para o Nestor ser intenso o tempo inteiro. Não é a característica nem o físico desse jogador. Mas ele tem que ser o cérebro desse time, né? É o que a gente tem pedido. E ontem ele conseguiu resolver. De novo, né? Nesse futebol horrível que o São Paulo tem apresentado, em todas as dificuldades, mas aquele 2, 3 minutos que deu uma lucidez no time e o Nestor conseguiu ali achar o Michel Araújo e começar um cruzamento para o Caleri conseguir escorar ali para o Marcos Paulo fazer o primeiro gol. Então, acho que fica aqui um destaque para o Nestor, apesar de ter tomado um cartão amarelo, foi o único cartão do jogo. Para mim foi o destaque em campo aí, acabando participando dos 2 gols. Fechado, torcedor tricolor? Bora falar aí sobre o dia tricolor, dia aí quente lá pelos arredores do Morumbi. Bom, então, vitória tricolor aí, o que para quem acompanhou o post lá no Insta, foi o que eu disse, falei, é dia de comemorar, não vamos ficar discutindo se jogou bem ou se jogou mal. Todo mundo sabe aqui que jogou mal, tem muitos problemas, precisa corrigir muita coisa, mas precisamos comemorar também. Foi uma vitória, importante vitória, deixa o São Paulo aí com 6 pontos, né? E vamos buscar a vitória lá contra o Tolima na Colômbia para ver se a gente vira aí essa primeiro turno aí da primeira fase na primeira posição. Bom, só repercutir um pouquinho da coletiva de ontem. O Rogério foi muito questionado aí pelos últimos dias que tem acontecido no tricolor, né? Muita pressão, nota da torcida, não posicionamento da diretoria, e a maioria das perguntas dos repórteres foram direcionadas se o Rogério continuava ou não. O Rogério foi bem político nas respostas, né? Acabou ali falando um pouco sobre o seu trabalho até então, que se dava bem com a diretoria, elogiou o grupo, elogiou o Michel Araújo que estava do lado dele, falou que está ali trabalhando, que era muito feliz no São Paulo, que amava o São Paulo, enfim, toda aquela balela que a gente sabe ali, acabou não expondo ninguém. E tudo isso, esse teatro todo aí me fez acreditar que o Rogério continuaria, viu? Porque no final do dia, né, de novo, eu imaginava muito que ele entraria com o time titular, foi vinculado em vários portais. No final ele entrou com um time misto, bastante modificado, né? Rafinha não entrou jogando, Caleri no banco, tirou o Mendes do time, Rato no banco, quer dizer, um time bem diferente aí do que ele tinha, que ele vinha escalando. Não entrou com a linha de 3 zagueiros, voltou ali para a linha de 4 defensiva. Tivemos a estreia aí do Ray Ramos como titular, né? O Juan aí, que foi uma novidade. Me dá muita impressão ali que ele fazia essas mexidas pensando no restante da temporada, tentando priorizar o jogo ali contra o América, né? Final do jogo ele abraça o Marcos Paulo, né? O Caleri também traz ali, dedica para ele a vitória na entrevista ali à televisão. Michel Araújo também elogia ele bastante. Enfim, foi um teatro bem armado ali. E hoje aí à tarde, né? Começo da tarde, a gente acabou recebendo a notícia, uma nota oficial do São Paulo falando sobre a demissão do Rogério Ceni, né? Não sei se vocês também tiveram, depois de tudo isso acontecer, eu fiquei muito com a impressão de que estava tudo armado já. O Rogério já devia saber sobre a demissão. Acabou ali, mais uma vez, blindando a diretoria. Me parece também que o São Paulo já negociava aí com algum outro técnico antes da demissão do Rogério, né? O Fernando Camargo aí, integrante do Energia em Campo, da rádio 97 FM, para você que não é de São Paulo, né? É uma rádio aqui que é uma rádio um pouco alternativa aí às mídias tradicionais. Tem um programa de entretenimento ali que reúne vários torcedores de diversos times diferentes, né? Quem quiser acompanhar pela internet, aí eles sempre fazem as transmissões aí, é sempre um torcedor do próprio time. O Fernando Camargo é o narrador do São Paulo aí no programa. E ele trouxe que a demissão do Rogério, ela foi articulada pelo Carlos Belmonte, né? Inclusive teve aí um manifesto do elenco, liderado aí pelo Arboleda, pelo Rafael e pelo Caleri. Não tiveram sucesso nessa tentativa. O Muricy também foi contra a demissão do Rogério,
porém foi voto vencido, era uma tomada de decisão. Isso muito se vinculava já nos corredores aí do Morumbi. Eu tinha anunciado ontem, né, que o PVC tinha dado ali uma notícia que o Rogério cairia independente do resultado, foi uma verdade, né? Então deixar os créditos aqui para o PVC sobre a notícia. E agora nós temos o que vai acontecer com a gente em Tricolor. Esse é o ponto, né? Estávamos mal com o Rogério, acho que eu defendi também aqui a demissão do Rogério, né? O Rogério, eu acho que tinha, na minha visão, perdido o grupo tá rachado. Eu acho que o Luciano é um dos líderes desse negócio, né? Eu sei que a grande maioria aí, principalmente a molecada, gosta muito do Luciano. Cara, o Luciano fez um campeonato aí bom, campeonato brasileiro com o Diniz, foi inclusive artilheiro da competição, e fez um campeonato paulista, que nós fomos campeões, aí o último título do São Paulo, inclusive fazendo o gol do título, mas lembrando de todo mundo, hein? Ele sai do banco para fazer aquele gol, ele não jogou o jogo inteiro. E depois disso não tem mais Luciano. Luciano é muito cartão, Luciano é muita reclamação, Luciano é o cara que dá carrinho pra torcida, e a torcida gosta de gritar Luciano, né? Eu que vi muitos outros jogos, também não gosto daqueles caras que ficam sendo nostálgicos, falando, eu vi não sei quem. Cara, minha geração viu os melhores jogadores da história do São Paulo jogarem, tirando Pedro Rocha, Gerson, e aquela década de 80 ali com os menudos, eu vi todos os principais jogadores do São Paulo jogar. E o Luciano, desculpa, ele não tá na lista aí nem dos 100, talvez, que eu tenha visto jogar. Mas se criou uma idolatria dado a carência da torcida, né? E principalmente a molecada, que acabou não vendo ninguém aí nesses últimos anos. Mas me parece o Luciano ser um dos líderes aí. Muito a imprensa acabou vinculando aqui na briga com o Marcos Paulo que o Rogério teve. O Luciano tomou as dores ali e foi discutir com a diretoria. Eu acho que esse foi o estopim, as coisas já não deviam estar bem. E os resultados do campo, principalmente pós ali a parada do Paulista, acabaram contribuindo aí para o Rogério ser demitido hoje. É triste, né, Tricolor? Eu aqui sempre falei para vocês, o Rogério é realmente um ídolo da história de São Paulo. Para mim, o maior jogador da história de São Paulo. Eu que brinquei um pouquinho no gol aí, quando eu era mais novo. O Rogério, cara, para mim, é o maior jogador de futebol que eu vi jogar, né? E não adianta, vai vir um monte de gente que fala, mas tem Pelé, eu sou São Paulino, e o jogador do São Paulo com maior idolatria é o Rogério, na minha visão. E eu tenho aí as minhas menções de Raí e Miller também, que são grandes jogadores que eu vi jogar, mas o Rogério, com certeza, é o maior ídolo aí da história do São Paulo, e dificilmente alguém vai fazer o que o Rogério fez, né? Um goleiro aí fazer 130 gols, mais de 1.200 jogos, não é para qualquer um, e aí a gente tem que respeitar essa história, e essa história nunca vai ser apagada. Agora, como técnico, infelizmente o Rogério aí deixa a desejar, e aí eu acho que tem uma reflexão importante aqui, né, que a gente tem que fazer. O Rogério, eu acho que precisa repensar a sua carreira, né? Eu não sei se vocês conhecem, tem um podcast do Denilson, né, acho que há 2 semanas, mais ou menos, que é o Denilson e o Chico Garcia ali, do Jogo Aberto. Um dirigente do Fortaleza foi até lá, é o diretor de futebol, não me recordo o nome dele, contar um pouco da história, da estruturação do Fortaleza no futebol, né? E desde ali ele conta a história ali do acesso à Série B e depois ao acesso à Série A, e inclusive é uma história curiosa. Ele tenta ser jogador de futebol, tal, né? Ele ainda jovem ali não consegue se profissionalizar, e aí ele vai para a carreira corporativa, e vai ser diretor de escola, e aí a família, acho que tem ali um conjunto de escolas, né? E ele investe nisso bastante, inclusive ele investia muito no esporte, e aí ele é convidado por um diretor ali do Fortaleza para compor a diretoria, e ali ele começa todo um processo de reestruturação. É bem legal o programa ali, para quem gosta aí dessa parte mais administrativa, ele explica bastante o processo de como ele foi feito, né? Inclusive como é que o Rogério foi contratado, bem curioso. Esse diretor, o primeiro nome de quem viria para ficar no lugar no cargo ali de técnico do Fortaleza era o Falcão, que hoje está no Santos, né? O Paulo Roberto Falcão aí, que foi um grande volante aí da seleção brasileira, muito identificado aí com o Colorado, aí, Internacional de Porto Alegre.
Ele viaja e ao mesmo tempo o Bosco, que jogou no São Paulo, para quem é mais antigo, aí, o Bosco foi um reserva de muito tempo do Rogério Ceni, e ele oferece ali, ele fala, por que não vamos buscar o Rogério? E aí ele fala, porra, o Rogério, um puta nome, mas o cara já tinha ido falar com o Falcão, e aí ele fica ali em negociação com o Falcão, até que o Falcão declina ali por uma questão, acho que financeira, e o Rogério é convidado para começar o processo de modernização do Fortaleza, né? E uma coisa me reflete bastante, assim, porque o grande resultado da carreira do Rogério como técnico se dá no Fortaleza. Só que o Fortaleza se manteve mesmo sem o Rogério, né? Não tem uma estrutura que o Fortaleza montou para manter-se, né, na primeira página do futebol brasileiro. Fortaleza vem batendo em Libertadores, disputou final de Sul-Americana mesmo com o Rogério ainda, vem se mantendo na Série A sem sustos, né? O ano passado ali com uma dedicação maior e uma concorrência de campeonatos fez um primeiro turno ruim, mas fez um segundo turno de campeão, né? Batendo inclusive na primeira página do Campeonato Brasileiro. E isso me reflete aqui. Rogério passou no Flamengo, se colocar eu de técnico lá e não atrapalhar os caras, eu acho que funciona, né? Apesar de ter alguns treinadores que passaram lá, inclusive o Renato Gaúcho, e o Flamengo não conseguir desempenhar um bom futebol. Passou pelo Cruzeiro e teve o mesmo problema de gestão que se apresentou no São Paulo, né? Ele precisa repensar um pouco da carreira, né? Eu acho que essa questão de gestão de pessoas dele precisa ser trabalhada, ele precisa de alguma forma buscar ajuda para isso. Quando você lidera pessoas, você precisa entender que cada pessoa funciona de uma forma, né? Eu, na minha carreira profissional, liderei alguns times, e a primeira coisa que você precisa aprender é que ninguém vai fazer igual você faz, né? E nem que seja melhor ou pior, mas igual você não vai fazer. E esse não fazer igual precisa ser muito bem administrado na sua cabeça, porque senão você vai ficar louco. E o Rogério, né, tem uma dedicação profissional muito grande, como a gente falou no pré-jogo de ontem. Então ele sofre muito por conta disso. O Rogério tinha uma dedicação muito grande, tem várias entrevistas dele falando que ele treinava mais de 100 faltas por dia, mesmo quando ele era reserva, para chegar no estágio de perfeição que ele chegou, principalmente jogando com os pés, né? O Rogério era talvez o maior goleiro que jogou com o pé na história do futebol. E ele não tem esse mesmo nível de dedicação, talvez, desse elenco, e ele precisa entender que não é nesse elenco, não é em outro time que ele for treinar. Ele precisa trabalhar isso, porque isso vai consumir ele demais, e ele acaba, na minha cabeça, tá? Eu não conheço o dia a dia lá do São Paulo, não entro, muito a gente acompanha como você acompanha aí na sua casa, com as notícias que a imprensa traz, mas esse ar me passa, o Rogério, que passa esse ar de arrogância, o ar de cobrança, né? E ele precisa pensar nisso, porque os caras que correm por ele no final, né? Muitas das vezes essa mesma postura que ele tem hoje como técnico, ele tinha como jogador também, né? Quantos aí, a galera que é anti, que acompanha o canal aqui, e os antes não fiquem bravos, hein? É só uma forma carinhosa aí de chamar. Vocês sejam muito bem-vindos aí, corintianos, palmeirenses, santistas, torcedores de todos os clubes aí, são muito bem-vindos aqui no canal. E grande maioria, né? O cara que não é São Paulino odeia o Rogério, e muito pelo ar que ele passa ali. O Rogério é um cara inteligente, né? Um cara que fala bem ali. Você pega a maioria das entrevistas do Rogério, são entrevistas muito legais, porque ele expõe de uma forma muito bem estruturada a sua ideia. Mas passa esse ar de arrogância, e esse ar de arrogância como jogador, ele resolvia dentro de campo, né? Resolvia ganhando jogos, resolvia ganhando títulos, tem uma história brilhante como jogador. Agora, como técnico, ele depende dos caras, velho. Se os caras não tiverem com ele, ele não vai conseguir performar em nenhum time que ele tiver, né? Muito voltado a números, né? Essa safra moderna de técnicos que gosta de falar muito da quantidade de passes que se troca, da quantidade de finalizações, né? Do box to box, né? Essas merda toda aí. Mas o Rogério é da boleiragem, velho. Ele veio aí, ele jogou 25 anos no Gol do São Paulo, conhece melhor do que qualquer um esse ambiente. E ainda mais o ambiente do São Paulo. Então, assim, pontos que eu acho que são importantes pra gente, torcedor tricolor, nós não vamos ter nunca alguém
que ame o São Paulo como o Rogério ama e se dedique como o Rogério se dedicou. Mas chegou o momento, talvez, de encerrar o ciclo, porque ele não estava conseguindo extrair desse elenco o que ele entende como futebol, o que ele propõe como futebol, né? E nós vamos precisar entender agora quem vai chegar. Eu acho que tem um grande ponto aí, um grande problema. Quem vir vai pegar esse elenco que está aí. E esse elenco que está aí tem uma série de problemas, né? Não acho que é um elenco pior do que muitos aí que tem, né? Tem times aí... Eu estava até hoje no trabalho aí conversando com alguns colegas, né? E a gente falou ali, talvez tirando Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro ali, que tem elencos maiores, um pouco mais qualificados. Até no Palmeiras, eu não acho nem o do Palmeiras um elenco tão qualificado, mas o time que sai jogando talvez o melhor do Brasil hoje, né? O time que mais tempo joga junto, enfim. E aí acho que a gente tem lá embaixo também um certo... Talvez alguns times ali que vão brigar, como Goiás, Cuiabá, talvez o Curitiba. E aí tem o resto é um balaio, tá todo mundo junto aí. Inter, São Paulo, Grêmio, Santos, Corinthians. Eu não vejo muita disparidade aí entre esses times. Você pega o Inter, por exemplo, o Inter saiu para o Caxias, né, no Campeonato Gaúcho. O Atlético Paranaense, que todo mundo fala aí, empatou 0-0 com o Cascavel na final em casa. Então, quer dizer assim, eu acho que tem Cruzeiro, tem Vasco, né? O próprio Botafogo que a gente jogou na semana passada. Eu acredito que o São Paulo aí, de uma forma mais organizada, até consiga performar melhor. E a gente precisa ver aí quem vai chegar, né? O Rogério montou um time com as limitações financeiras que foram colocadas. É fato que o São Paulo tem um problema muito maior do que o técnico. Isso tem que ficar claro para você, torcedor de color. O problema de São Paulo é estrutural. Esse problema não... O problema do campo é só reflexo de tudo que tem acontecido. Eu estou sendo repetitivo aqui todos os dias porque é importante, para você que talvez não tenha assistido os outros vídeos, ficar claro que trocar o Rogério não vai resolver o nosso problema. Porque mesmo um título que vem aqui nesse segundo semestre, que eu acho extremamente difícil, eu vou repetir de novo, o São Paulo faz o campeonato, nosso campeonato esse ano é fazer 45 pontos no Brasileiro. Ponto. Mais do que isso, qualquer coisa que vier é muito lucro. Então, o que eu espero aqui, né? Que a gente precisa entender que precisa ser melhorado no São Paulo. O São Paulo é uma instituição falida, politicamente falida, porque tem um estatuto extremamente arcaico e que fecha com que o clube tenha pouquíssimas inovações. Essa é a verdade. No mundo extremamente tecnológico, no mundo extremamente dinâmico, nós vivemos o passado nos dias de hoje. E isso precisa mudar rapidamente. Senão a gente vai pagar o preço, e aí pagando o preço a gente não sabe o tamanho dessa dívida, né? E aí não estou falando de dívida financeira não, é dívida com o tamanho do rombo que o São Paulo vai ter uma vez sendo rebaixado, não conseguindo ter boas gestões e com essa política engessada que o São Paulo tem. Enfim, torcedor de color, Rogério sai, né? Realmente não teve aí uma segunda passagem como a gente queria, com títulos. Reforço que o ano de 2022 foi um ano bom, ele chegou em 2 finais, chegou em uma semifinal de Campeonato Brasileiro, ele reforça de campeonato na Copa do Brasil, ele reforçou isso ontem, e ele gosta muito, né, dos números. Quero ver um time chegar numa semifinal contra o Flamengo e finalizar 44 vezes, mas ele foi eliminado, cara. Então, assim, era a mesma coisa do Diniz. O Diniz vinha, ganhamos o segundo tempo. Desculpa, o futebol é 90 minutos. Então não adianta ele ganhar o segundo tempo, ele tem que ganhar o jogo. Eu prefiro que ele jogue mal o jogo inteiro e ele faça como o São Paulo fez ontem, fez os 2 gols que precisava, ganhamos o jogo, vida que segue, não vai jogar todo o jogo bem. O problema é que é constante, né, essa maré ruim do São Paulo. Mas não é todo jogo que se joga bem, né? Você pegar os melhores times aí, não é todo jogo que eles performam da melhor forma, mas o São Paulo não vem, o Rogério não conseguiu extrair desse time. Esse ciclo se encerra, com esse ciclo se encerrando, começa-se um outro, e todo mundo tem dado que Dorival vem por aí, né?
Eu falei ontem, não gosto do Dorival, acho o Dorival extremamente feijão com arroz ali, não faz mais nada do que isso. Funcionou muito bem, inclusive, pro Flamengo, né? Porque eu acho que quanto menos você atrapalha o elenco ali, eu acho que mais resultado você tem. O Flamengo tem a chegada do São Paulo agora, mas é importante, né, analisar algumas variáveis, né? O Flamengo pode ser que volte a jogar bola e tem um retorno importante aí que pintou aí na semana passada, que é o Bruno Henrique, que faz muita diferença. Se o Bruno Henrique voltar naquele mesmo ritmo que ele tinha, muda a dinâmica de jogo do Flamengo, né? Mesmo o Flamengo tendo um elenco vasto ali, com Cebolinha, Marinho, que são coadjuvantes nesse time, o Bruno Henrique faz bastante diferença. E pode ser ali que o São Paulo consiga fazer o time jogar, mas tendo a referência e a volta de um jogador extremamente importante, né? São reflexões importantes, torcedor, que a gente tem que fazer, porque a gente analisa o futebol de forma muito rasa. O Rogério teve muita dificuldade, tem culpa no cartório, mas também perdeu um monte de jogador, né? São coisas que precisam ser mencionadas. Muita gente fala, o Adalto passa pano pro Rogério. Não é isso, mas acho que a gente tem que assimilar aqui todas as variáveis que aconteceram. Bom, se o Dorival chegar, vamos torcer muito porque o Dorival dê certo. Brinquei hoje também, falei, se o Dorival chegar e fizer esse time jogar, é a credencial que ele vai ter para ir para a seleção brasileira, porque eu vejo muita dificuldade em montar esse time do São Paulo, né? Vamos ver o que vai acontecer. As notícias aí dizem que ele deve fechar aí nas próximas horas, no mais tardar aí na próxima sexta-feira. Não deve dirigir o São Paulo contra o América no sábado. O treino de hoje à tarde já foi aí liderado pelo Milton Cruz, que deve ser quem comanda o time aí no sábado. E vamos ver como é que as notícias se dão aí no decorrer dos próximos dias, né? O que foi vinculado aqui, o Dorival não negociava com o São Paulo até a demissão do Rogério, mas eu acredito aí que o pessoal já deve ter brifado ele antes. Inclusive falaram aí, tem algumas notícias vinculando que o Dorival aceitou ganhar o que o Rogério ganha no São Paulo e tem aí uma proposta de projeto de mais de longo prazo para chegar aí no São Paulo e tentar arrumar a casa. Por mais que eu não goste, vou torcer muito porque o Dorival venha, faça um bom trabalho e que a gente tenha um final de ano tranquilo aqui. Não estamos em abril ainda, mas eu estou muito preocupado com o final de ano para a gente chegar lá. Se Deus quiser ir pelo menos com uma vaga de Libertadores, já vai ser muito melhor do que eu imaginava. O campeonato para mim é escapar do rebaixamento e seguir a vida. Fechado, torcedor tricolor? Bom, vamos encerrando aqui o pós-jogo aí de São Paulo e Porto Cabedelo, hoje um pouquinho mais longo, trazendo aí um pouco da repercussão do jogo, mais a demissão do nosso querido Rogério Ceni e um pouco aí dos próximos passos que devem acontecer aí no Morumbi com a chegada de Dorival Júnior. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo aí nas suas redes sociais, no WhatsApp, grupos de Telegram. Manda sinal de fumaça para todo mundo aí pra gente chegar. Tá sendo super legal aí, tá tendo uma repercussão muito bacana. A galera que já me conhece, amigos aí, tem dado feedback super positivo. Estamos chegando quase a 100 inscritos aí em menos de uma semana, tô bem feliz aí. Lembrando vocês, tem amanhã Boletim FET aí, Boletim Tricolor FET para vocês, trazendo um pouco da atualização aí do São Paulo Futebol Clube. Sábado de manhã, pré-jogo com o Ante aí, convidado especial que vem falar e debater aí o jogo contra o América de Minas. Sábado eu tô no Morumbi, vou fazer uma live aí rapidinho ali no Instagram, chamando vocês e no YouTube, só pra gente fazer ali um esquenta do jogo antes de começar. Essa semana também tem o programa Salve Tricolor, estamos vendo aí se a gente vai colocar na sexta ou se a gente vai colocar no domingo à noite. Programa aí que traz um conteúdo mais resumido aí do que aconteceu na semana, aí falando do pré-jogo, do pós-jogo, né? O giro da semana aí com as principais notícias, alguns quadros mais interativos, como o Fast com Você, As Tuas Glórias Vêm do Passado aí, um pouco mais nostálgico, né? É um programa um pouco mais fez um programinha um pouco mais extenso, mas que traz aí um conteúdo mais completo do que aconteceu na semana. Fechado? Fiquem com Deus, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo